Sou eu. Eu mesmo. Sou eu. Eu mesmo. Tal qual resultei de tudo, espécie de acessório ou sobressalente próprio, arredores irregulares da minha emoção sincera. Oi, eu sou Giovanni Tosi, eu sou ator, produtor e pesquiso a história e a trajetória do Jô Soares no teatro como diretor há pelo menos uns 10 anos. Ingressei no mestrado na Unicamp em 2014 e desde então venho me dedicado a entender um pouco mais da linguagem desse nosso grande mestre. Tive o privilégio de trabalhar com o Jô desde 2012, quando eu compus parte da equipe do espetáculo Atreva-se. Desde então, eu consegui ter acesso a algumas informações do próprio Jô, que sempre me apoiou, generoso que é, acho que todo mundo que fala alguma coisa sobre o Jô Soares sempre frisa essa característica dele, né, que ele sempre foi muito generoso, e foi assim que eu consegui um material muito delicado, muito interessante para essa minha dissertação, que foi apresentada e defendida em 2017. Eu poderia aqui dividir com vocês uma série de montagens e curiosidades sobre essas montagens que o Jô dirigiu, mas eu vou me atentar a uma delas. Por que eu digo que uma série de montagens? A gente está falando de um diretor teatral que tem aí pelo menos 50 anos de estrada. O Jô dirigiu a primeira peça dele em 1965, que foi Soraya Posto 2, um texto do Pedro Bloch, muito incentivado na época pela Ruth Escobar. Eu acho que tem uma coisa interessante, fascinante, eu diria, da gente falar sobre o Jô, e aí que sempre me atraiu a essa história e me colocar como pesquisador sobre a trajetória dele como diretor de teatro, é que ele tem a carreira dele muito atrelada a grandes nomes, assim, eu diria fundadores do que a gente conhece hoje no Brasil como o que seria o moderno teatro brasileiro. Então, estou falando aqui, já citei Ruth Escobar, com quem ele teve muitos trabalhos, né, mas que foi a primeira pessoa que falou, vai, que você tem que dirigir. Foi ela que disse, que incentivou ele. E aí tem outros grandes e importantes nomes, Cacilda Becker, com quem ele chegou a fazer com ela e Valmor, a peça Oscar, a primeira peça dele. E a gente tem Nelson Rodrigues, que também agora eu dedico o meu doutorado a estudar essa montagem que o Jô fez de Os Sete Gatinhos, nomeado pelo Jô de A Última Virgem. Eu não vou contar isso agora, senão a gente não vai sair desse vídeo hoje. Mas tudo isso para dizer que é uma figura fascinante porque ela faz a ponte da minha geração com a geração que fundou o teatro. Então eu costumo pensar que o Jô, ele atravessou todas essas décadas com grande produtividade, sendo um grande incentivador e agindo em relação às mais variadas épocas políticas, sociais do Brasil, e sempre produzindo muito. O Jô, o meu mestrado, ele percorre, eu faço um levantamento das peças, né? E isso começa em 65 e eu vou fazer até 2017, quando eu faço um estudo de caso, um diário de bordo, eu chamo assim, do Troilus e Cressida, de William Shakespeare, que foi produzido, montado no SESI em São Paulo. A gente está falando aí de mais ou menos 22 peças de teatro que o Jô dirigiu. 22 peças com elenco, com texto. Fora essas 22 peças que o Jô fez, a gente tem também 7 solos. E esses 7 solos variados, naquele estilo, como o Jô tocava, como o Jô era um humorista, como o Jô era um grande ator, como o Jô, enfim, tem uma série aí de adjetivos, ele conseguia fazer esses one-man show de uma forma fascinante. E um desses, de 2007, é o último, né, que ele faz, quer dizer, se a gente não contar o livro ao vivo, que ele fez ao lado do Matina Suzuki, falando um pouco da autobiografia que ele desautorizado, que ele fez, o remix em pessoa, foi em 2007. E vamos falar um pouco dessa peça agora. Remix em pessoa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse projeto nasce da cabeça do Jô Soares. Por quê? Porque ele entra em contato com a obra do músico Billy Forghieri, tecladista da banda Blitz, e o Billy tinha feito alguns experimentos musicais em cima da obra da poesia de Drummond.
O Jô conhece esse trabalho, fica fascinado e tem a ideia de fazer esse trabalho, o remix em pessoa, em cima das poesias do Fernando Pessoa. Acho curioso a escolha do Jô, porque é o seguinte, tendo investigado um pouco o trabalho dele como diretor teatral, o Jô tem um fascínio especial pelos atores, pela história dos atores. Coisas pessoais, o que esse ator gosta, o que esse ator faz, qual é as histórias. Né? O Jô era um apaixonado por histórias, né? Por aquilo que os atores trazem, pelas angústias, pela história de vida. E eu penso que a escolha dele por Fernando Pessoa foi meio por esse lugar também. Porque eu acho que o Fernando Pessoa traduz muito, né, as angústias do humano. Acho que tem uma questão de humanidade aí que o Jô sempre se interessou muito. O Jô é muito conhecido por ser uma pessoa muito gentil, né, porque ele se comove com o humano das pessoas, né, sempre isso tocou muito. Então, penso que conhecendo o Jô como conheci, a questão do Fernando Pessoa pegou muito. A escolha dele por Fernando Pessoa foi muito por esse lugar, por esse viés, porque acho que o Fernando Pessoa traduz essa humanidade melhor do que ninguém. Tem uma entrevista que o Jô deu na época para o estado de São Paulo, tá? Ele disse o seguinte: Pessoa não fala do que está fora das pessoas, mas do ser humano. E as angústias são as mesmas. Mas dei mais destaque aos poemas de Álvaro de Campos, porque são os que mais têm humor, em que Pessoa é mais cínico e eu me identifico mais com eles. É o meu xodó. Tá? Isso disse Jô Soares. Essa questão do humor é uma questão super importante na obra do Jô Soares toda, como diretor teatral. O Jô, ele dirigiu vários gêneros teatrais, né? Mas não importa. Ele poderia dirigir assim, uma tragédia shakespeariana. Ela vai ter humor. Ele sempre procurava olhar as coisas com muito humor. E ele faz isso no trabalho dele como diretor teatral. Especificamente nessa peça, é uma coisa muito curiosa, porque a gente está falando em Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, que talvez seja um dos heteronômios mais densos, né, do Pessoa. Mas mesmo assim, ele tinha isso. Enfim, a gente vai ver, vou colocar alguns trechinhos aí pra gente dar uma olhada, mas é cara do Jô Soares colocar um humor nisso tudo. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler amassada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando há bruma. Esperar por Dom Sebastião, quer bem ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca. Sobre essa questão do humor, é importante a gente dizer que a primeira coisa que chama a atenção no Jô, quando ele vai montar uma peça, é o texto, é a qualidade do texto. E isso é a primeira coisa que o Jô vai ver quando ele se interessa em montar uma peça. O gênero, na verdade, é indiferente. Ele já dirigiu diversos gêneros teatrais. Analisando um pouco tudo que ele já fez, ele passa por várias estéticas, por vários estilos. Seja qual for o estilo, ele nunca abre mão de um elemento, que é o humor. Tá? Em todas as montagens que o Jô fez, o humor sempre teve presente, seja um mistério que envolve o rapaz que faz entregas da mãe e da filha, na montagem que ele fez de O Carol, em 1975, seja na crítica política, que ele fez do Brasil da censura à abertura, em 1980, com a Marília Pêra, com o Nanini. Uma coisa curiosa, se olhar para o trabalho do Jô, é que ele tem uma capacidade imensa e louvável de conseguir extrair humor de qualquer situação. Isso acontece porque o Jô tem uma visão humorada da vida. Jô Soares vai se debruçar sobre o trabalho de Fernando Pessoa ao lado de Beth Coelho e do Billy Forghieri, o músico que eu já citei aqui para vocês. Esse espetáculo estreou no Teatro Eva Hers em 14 de novembro de 2007, tá?
Depois de uma curta temporada paulistana, que foi até dia 29 de novembro daquele ano, ele fez Rio de Janeiro, onde apresentou 6 sessões, tá? No Teatro Poeira, até o dia 15 de dezembro de 2007. Em 2010, Remix em Pessoa começou o ano de partida para Lisboa. Ele fez uma pequena temporada, mas não foi a primeira vez que um solo do Jô foi para Portugal, tá? Segundo a Cláudia Colossi, que foi assessora e parceira de trabalho do Jô por muitos anos, Na Mira do Gordo foi para Lisboa e Porto durante os anos de 2003 e 2004, tá? Em 31 de janeiro de 2010, o jornal português Público escreveu uma matéria sobre a noite de lançamento do espetáculo. Eu vou sentar onde? Jô Soares apareceu de Fernando Pessoa ao peito na casa do poeta. Veio contar como vai ser o espetáculo que fez em parceria com o teclista Billy Forghieri, a quem propôs o seguinte. Você quer fazer uma experiência? Vamos ver se isso dá um remix, se isso dá um molho. Aí ele falou, claro, manda para mim, manda a poesia, manda os poemas que eu vou musicar. Aí ele fez, a gente fez isso umas 4 ou 5 tentativas, com vários tipos de música. Tem um que é uma valsa, que fica uma coisa linda e tal. E aí surgiu o CD. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Depois do CD veio o espetáculo que chega agora a Lisboa. 12 poemas, grande parte de Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, isso aqui é a minha cara, que é o adiamento do amanhã, não, só depois da manhã. Assim, hoje não, hoje nada, só depois da manhã. A ex-companheira de Raul Solnado assistiu na primeira fila, uma presença que recordou a Jô momentos passados com Solnado. Tem momentos muito curiosos no meu encontro com o Raul, quando aconteceu aqui a Revolução dos Cravos. No dia seguinte, o Raul Solnado me liga, Jô, agora eu posso gritar na rua que sou socialista. Não me prendem. É com este sotaque que Jô remixa Pessoa entre 29 de janeiro e 7 de fevereiro no Teatro Vilaré, em Lisboa. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a experiência do Remix em Pessoa em Portugal, no Teatro Vilaré, em Lisboa. O teatro, fundado por Raul Solnado, amigo de Jô Soares e falecido um ano antes, acolheu o espetáculo por 2 semanas, com a plateia abarrotada. O público, que associava Jô Soares ao humor, intrigava-se a imaginar ele interpretando uma espécie de irmão bastardo de Fernando Pessoa. Era muito interessante o espetáculo. Na entrevista, o Jô foi questionado se ele próprio, um brasileiro extrovertido, não achava estranho se colocar no lugar de um português tão angustiado. É aquilo que eu estava falando para vocês. E ele respondeu o seguinte, abre aspas. Tudo aquilo que Fernando Pessoa guarda, o que tem para dentro, eu exteriorizo de outra forma. Ele tem, indiscutivelmente, um imenso senso de humor, que eu acho que é uma característica da inteligência e que ele expressa, obviamente, através de heteronômios, como Álvaro de Campos. E depois, é uma identificação meio mediúnica. É uma coisa que a gente não explica. As coisas que a gente escolhe, as paixões que a gente tem, literárias ou artísticas, não tem muita explicação, e não mesmo. É uma coisa que foi crescendo dentro de mim há muitos anos. Estamos aqui também porque queremos falar deste remix em Pessoa. Para nós muito nos honra, portugueses, ter Pessoa a percorrer o Brasil e agora, na pessoa do Jô Soares, aqui temos este grande espetáculo que vai estar aqui em Portugal, onde declama textos do poeta português e não só, há muita música também, vários géneros, mas o que eu lhe queria perguntar é qual foi o critério para a escolha destes poemas que estão... Bom, em primeiro lugar, a honra é para mim, né? Quer dizer, eu fiquei emocionado quando surgiu a possibilidade de vir fazer o Pessoa aqui em Portugal. Então, isso para mim foi um privilégio, foi uma honra ter feito o espetáculo no Brasil também. A escolha recai principalmente no Álvaro Campos, que é o meu favorito, pelo lado sarcástico que ele tem, irônico, de humor. Tem muito humor em Pessoa, sabe? Perpassa. Porque quando eu falo em humor, não é humor no sentido da piada, é no sentido da visão de mundo, da cosmogonia. É uma coisa que passa em todos eles, e principalmente no Álvaro Campos. Quer dizer, um poeta que escreve uma frase, sei lá,
O Esteves sem metafísica, isso é uma maravilha. E há essa particularidade, o Jô vem declamar sem o sotaque brasileiro e com o nosso sotaque português de o Portugal. sotaque no fundo é nosso, porque não dá, sabe, sempre que eu li Fernando Pessoa, sem querer eu já lia com entonação portuguesa. E também eu quero dizer, já que eu não gosto de declamar, eu não vou declamar, eu vou viver um personagem que fala o seu A texto. relação que o artista brasileiro constrói com o público de Portugal é uma relação muito afetiva, porque historicamente o artista brasileiro sempre foi muito bem recebido em Lisboa, em Porto, em Portugal, enfim. E isso obviamente se dá, penso eu, muito por questão cultural, a começar pela língua, né? Falamos a mesma língua, e isso já é um elo muito forte entre os dois países. Não foi diferente quando o Jô fez essas imagens que eu coloquei aí, elas justificam isso, né? A começar que o Jô é essa figura muito carismática, humorada, o público português gosta muito disso, tá? Se a gente pensar um pouco no histórico dessa relação, a gente vai entender que essa troca, esse intercâmbio cultural de peças de brasileiras e portuguesas, elas começam de uma forma intensa em meados do século XIX, e aí ela acaba minguando no decorrer do século XX. O teatro brasileiro acabou trilhando o seu próprio caminho, né? Através dos dramaturgos que acabaram nascendo aqui, e aí através da nossa dramaturgia, das nossas encenações. Mas, obviamente, o teatro português está muito enraizado no DNA do teatro brasileiro. Não é muito comum atrelar, né, o que a gente chama de moderno teatro brasileiro ao teatro português, mas é óbvio que isso vai sempre estar no nosso DNA. No livro Travessias, Trocas Cênicas e Culturais entre Brasil e Portugal, tá? A Maria Cristina Castilho e o Walter de Souza escrevem uma coisa super interessante. Não há dúvidas de que essa presença portuguesa não acabou no ocaso e que ela deixou marcas profundas na cultura brasileira. Não só através daqueles artistas que eles citam nesse trabalho que eles escrevem, que é super legal, aliás, indico quem quiser baixar aí, é muito bom o trabalho. Eles citam Beatriz Costa, Esther Leão, Luiz Lima, Ruth Escobar, Albano Pereira, Aretusa Neves, mas também desses outros artistas populares sensíveis ao gosto das grandes plateias. Sentimos a influência desses autores, especialmente no desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, nos artistas que, herdeiros dessa tradição portuguesa, se tornaram como Manuel de Nóbrega ou Albano Pereira Neto, o Palhaço Fusaca. Autores do teatro popular e depois de programas de televisão. E aí isso vai ser super difundido no Brasil através desses programas que têm um alcance muito grande de massa e que, curiosamente, o que acontece? Voltam para Portugal. Então é muito comum o público português ter contato também com os artistas brasileiros e com a produção dramatúrgica que é feita no Brasil através das novelas, que acabam sendo exportadas para Portugal. Ao volante do Chevrolet. Ao volante do Chevrolet, pela estrada de Sintra, ao luar e ao sonho, na estrada deserta, sozinho guio quase devagar, e um pouco... Falando dessa herança portuguesa, a gente pensa na hora que o Jô Soares foi filho direto dessa herança portuguesa por causa de Ruth Escobar. A Ruth foi quem foi a primeira incentivadora do Jô a dizer vai dirigir, que você tem que dirigir. Tá? Ele fez diversos trabalhos com a Ruth, ele fez diversas montagens, e aí eu acho que talvez essa intimidade do Jô com a cultura portuguesa pode ter vindo muito disso. Então, e isso é muito sensível, muito visível também aos portugueses. Uma das coisas que chamou muita atenção nessa montagem do Remix em Pessoa é que o Jô opta por fazer a peça inteira com sotaque português. Chamou muita atenção do público português e dos críticos que perguntaram para ele por que ele estava fazendo isso, por que ele escolheu fazer a peça com sotaque português. E o Jô diz o seguinte, diz que tem palavras que não se usa no Brasil. Então, o exemplo de enxovalho. E aí ele diz o seguinte, eu não sei dizer enxovalho, eu sei dizer enxovalho,
porque é uma palavra que para ele liga muito no português. E como os poemas de Fernando Pessoa são, obviamente, no português de Portugal, ele opta por isso. E isso acaba sendo muito simpático, na verdade, porque eu acho que tem essa diferença, né? Quando um artista vai num país estrangeiro, ele fala a língua, ainda mais com o sotaque do país, eu achei muito simpático. E acho que isso deve ter sido encarado de uma forma muito carinhosa. O público recebeu muito carinhosamente a ideia de um artista brasileiro interpretar um poeta português. Não seria tão óbvio que essa gentileza do público acontecesse, mas talvez acho que o fato decisivo nessa equação seja o respeito pelo teatro brasileiro e também por a evolução do teatro brasileiro, que eles acompanham muito de lá, né? Então, o teatro brasileiro é muito respeitado em Portugal. Historicamente, quem recebia os espetáculos portugueses era o Brasil. Isso foi mudando de acordo com alguns fluxos específicos, como o modernismo, o republicanismo e o antilusitanismo. Ele se estabelece definitivamente cavando um distanciamento grande com a ditadura salazarista. A ditadura foi um grande rompante na cultura teatral portuguesa. Tá? Sobre esse duro período de censura que Portugal teve, né, foi vítima. A Márcia Regina, que é uma pesquisadora ótima da USP, também cheguei a fazer algumas aulas com ela, ela fala muito sobre esse tema do teatro português. Ela diz o seguinte, abre aspas, não adiantava escrever a peça e até ter companhias dispostas a montá-las se a encenação do espetáculo era frequentemente impedida ou interditada pela censura. Com grandes dificuldades, o teatro ia seguindo o seu percurso e fazendo sua história, marcado pelos impedimentos sensórios, mas também pela tentativa da renovação estética, ainda que com um atraso considerável em relação ao teatro em desenvolvimento no resto do mundo, como no Brasil. Então, um fator super importante para o desenvolvimento do teatro português e para a relação do teatro Portugal-Brasil é a censura. A ditadura salazarista atrapalhou todo o desenvolvimento do que estava acontecendo no teatro português. O que acontece? O Brasil, por mais que tenhamos enfrentado uma ditadura, a ditadura no Brasil não foi como a de Salazar, porque ainda assim aqui conseguia se produzir coisas, né? Lá não, lá foi muito mais violenta essa ditadura, tá? Tem uma crítica interessante, estou falando da década de 50, que um crítico português escreve a respeito de um espetáculo que foi para lá, tá? Ele diz o seguinte, e eu estou falando de uma crítica que saiu em 29 de setembro de 1953. Ele presenciou o teatro da brasileira Alda Garrido, que ficou em cartaz em Lisboa, e aí ele vai no Diário de Notícias e escreve o seguinte. Outrora, os nossos artistas levavam regularmente ao Brasil o facho luminoso do teatro português. Agora, o sentido dessas jornadas de arte inverteu-se. E, se temos a regozijar-nos com a possibilidade de tomar contato, desse modo, com os intérpretes e autores das terras de Santa Cruz, entristece-nos verificar que a mutação se operou porque o teatro, como realidade viva, se radicou no Brasil na mesma medida em que definha em Portugal. Se os fados não consentem, o intercâmbio paralelo que portugueses e brasileiros desejariam, pois que venham até nós os artistas do Rio de Janeiro. Interessante essa avaliação que o próprio português faz, essa autocrítica, né, sobre o teatro deles e essa desaceleração desse teatro. O que a gente consegue pensar é o seguinte, a recepção portuguesa é fundamental para que o teatro brasileiro viaje até Lisboa. Isso não se refere só ao prestígio, né, endereçado aos artistas que se arriscam em terras lusitanas, mais do que reverenciar o artista brasileiro, o calor do público português garante a bilheteria. O aplauso é importante, porque traz prestígio, mas se é do choro e do riso que o público gosta, cabe aos artistas brasileiros satisfazer, porque é uma aposta e não é barato, né? A gente então pensar como é que os produtores brasileiros conseguem viabilizar suas montagens em Portugal. Bati um papo com alguns amigos a respeito, alguns amigos produtores que estão viajando, que já fizeram bastante Portugal. Enfim, vários depoimentos interessantes. Um deles me chamou a atenção porque eu acho que ele consegue unir tudo. É o Jarbas Homem de Mello, um grande amigo, um grande ator que eu admiro pra caramba, produtor. Então ele já viajou, né? A Cláudia Raia sempre leva os trabalhos dela para Portugal. E ele trocou algumas ideias comigo, eu achei super legal e vou dividir aqui com vocês, tá?
ele diz que as dificuldades são todas para você fazer um espetáculo no Brasil, atravessar um oceano, né? Eles fizeram o Concerto para Dois, que é um espetáculo lindo, texto da Ana Toledo, querida amiga também. Eles fizeram um planejamento muito eficiente, porque apesar de ser só os dois em cena, só o Jarbas e a Cláudia, é um espetáculo muito grande, e é mesmo. Ficou em cartaz no Procopio Ferreira, aqui em São Paulo, que foi onde eu vi. Tem muito cenário, muita luz, muito figurino. O Jarbas contou que foram necessários 2 containers para levar as coisas daqui do Brasil para lá, no navio. Então demora quase um mês para chegar em Lisboa e depois demora quase um mês para voltar tudo para cá. É muito trabalho. O que ele conta, que eu acho interessante, é o seguinte: a gente foi, claro, com o aval do público, pois a Cláudia é muito conhecida em Portugal por conta das novelas da Globo, que é aquele assunto que a gente estava falando, que a cultura brasileira é muito difundida lá por conta desse veículo de massa que é a TV. Tínhamos, digamos assim, essa garantia do público. Fizemos 5 semanas em Lisboa com o teatro lotado e depois mais 5 semanas viajando por cidade de Portugal. As dificuldades são imensas, pois não existe, olha que interessante, não existe uma cultura de patrocínio no país. Ele conta também que tem sempre essa curiosidade do teatro brasileiro, que eles amam ouvir o sotaque do Brasil. Bom, ele finaliza, foram muito felizes, mas ele frisa que tem que ter muito planejamento, tem que ser muito eficaz. Eu também, gente, vou deixar aí, quem quiser dar uma procurada, eu também fiz uma live, tá, com o Vinícius Piedade. O Vinícius tem um outro tipo de trabalho, tem um trabalho super autoral, ele escreve, ele dirige, ele faz as peças, ele roda por festivais. Não vai dar para falar tudo que eu conversei com essas pessoas aqui, porque nosso tempo é curto. Mas eu aconselho vocês, a quem tem interesse em levar a peça para Portugal, ou saber como funciona os meios de produção de teatro, dá uma procurada, tem muito material interessante, muita gente que escreveu já sobre esse assunto. Então eu finalizo essa videoaula, essa reflexão aqui com vocês, justamente pensando de que forma nós podemos usar da tecnologia para a gente se aproximar mais desses artistas portugueses, do público português, para que esse intercâmbio fique vivo cada vez mais, porque onde as origens do teatro brasileiro acontecem. O teatro, o fenômeno vivo que é e sempre será, ele precisa fazer esse diálogo, e usando essas ferramentas novas, eu acho que isso tende a aproximar cada vez mais a cultura brasileira da cultura portuguesa e o teatro no meio disso, sempre como mídia, como meio de comunicação. E pensar, né, que esse Remix em Pessoa, que foi feito em 2010, ele foi o ponto de partida para a gente começar a pensar, né, nessa reflexão tão rápida que a gente tem que fazer aqui. Mas é uma data curiosa, porque eu coloco 2010, aqui no Brasil principalmente, né, quando a revolução digital começou a atingir níveis interessantes no Brasil, né? Quanto essa revolução digital muda a maneira como a gente se relaciona com as coisas, mas também a maneira como a gente se relaciona com o público. Se a gente tem aí o depoimento do Jarbas falando sobre essa relação do artista brasileiro com o público português, a gente coloquei uns trechos aí também dessa recepção super calorosa do Jô sendo recebido em Portugal, com as redes sociais, a tecnologia que a gente tem, que com a evolução digital que aconteceu na última década, a gente tem um alcance inimaginável do artista brasileiro com o público português. E isso é uma grande ferramenta. Se antes a gente precisava, para televisão, de jornal, se um artista brasileiro precisava ser reconhecido através das novelas da Globo, hoje em dia isso já não é mais um problema, porque as redes sociais dão muita autonomia aos artistas brasileiros, né, para ter confiança, para fazer a divulgação. Quer dizer, você consegue fazer toda uma divulgação do Brasil antes de você ir, né, para uma coisa muito específica em Portugal. Em quantas coisas que me emprestaram eu sigo no mundo. Quantas coisas que me emprestaram guio. Tá? Espero que tenha valido a pena esse papo gostoso aqui, e deixo aqui alguns links no final para quem quiser se aprofundar mais no tema, e tá aberto a minhas DMs, minhas caixas de e-mail. Escrevam, falem, vou adorar. Obrigado, um beijo. Como chocalhos pequenos de uma servidão em cima. Sou eu mesmo. A charada sincopada. Sou eu mesmo.